Deus. Quantos têm expectativa para a palavra nessa noite? Glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Deus fluindo através da minha boca, Deus fluindo no teu coração. Que não seja a minha voz a alcançar o teu coração, mas que seja a voz de Deus falando contigo. Eu declaro em nome de Jesus, toda resistência já foi anulada, toda resistência já caiu por terra. E eu declaro o poder da palavra entrando no teu coração e gerando fé, gerando base para tudo aquilo que Deus deseja fazer nesse ano. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, você que pode, abra sua Bíblia por favor em 2 Coríntios 1:19 e vamos passear um pouco naquilo que Deus tem para essa noite. 2 Coríntios 1:19. Eu quero falar hoje a respeito de fé para experimentar as promessas de Deus em 2017, amém? Minha palavra hoje é a respeito de uma visão de fé. E segunda carta aos Coríntios 1:19 diz: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Você pode declarar isso? Diga: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Cara, olha só que incrível. O que Paulo está dizendo aqui é: por conta de Cristo, o Filho de Deus, aquele que nós temos anunciado, por meio deles não existe mais agora o sim e o não para as promessas liberadas por Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: toda promessa liberada por Deus, agora você não tem mais dúvida se ela vai acontecer ou não. Você está entendendo isso? O que Paulo está dizendo é: toda promessa que foi liberada por Deus, não por homens, mas uma promessa gerada em Deus, liberada por Deus, não há mais dúvida, porque agora em Cristo nós temos dele apenas o sim. Cara, essa afirmação é tão poderosa. Ela traz para mim uma certeza, uma segurança de que tudo aquilo que Deus me prometeu, de fato, em Cristo, Ele vai cumprir. Agora olha só que lindo, a palavra é tão rica, às vezes a gente passa sem perceber alguns detalhes. O que Paulo está dizendo é: nele sempre houve o sim, pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas nós temos em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós. Sabe o que significa amém? Significa assim seja. O que Paulo está dizendo é: nós só temos autoridade para dizer assim seja, porque estamos em Cristo. Você só tem autoridade para dizer: sim, Senhor, eu concordo com essa promessa liberada sobre a minha vida, porque você está em Cristo. Ou seja, em Cristo nós temos autoridade para selar na terra promessas que já foram liberadas nos céus. Cristo me habilita a receber. Você pode declarar: Cristo me habilita a receber toda a promessa de Deus sobre mim. O cumprimento da promessa está condicionado a uma coisa: está condicionada a Cristo. E é por isso que é muito louco, principalmente no final de ano, a gente recebe em todas as igrejas do Brasil, isso é comum em todo mundo, final de ano, início de ano, pessoas que não são cristãs ou que não querem um compromisso com Deus, mas que são simpatizantes da fé, lotam as igrejas. Quantos aqui já ouviram esse termo, simpatizante? Mano, você é cristão? Não, eu sou só simpatizante. Você é evangélico? Cara, eu estou vendo você na igreja direto. Não, eu sou só simpatizante. É maravilhoso o fato de você simpatizar com Cristo, é maravilhoso. Só tem um grande problema nisso. Toda promessa que você ouve sendo liberada, por mais que você possa ouvi-las, você não tem autoridade para que elas se cumpram, porque isso só está disponível para aqueles que estão em Cristo. Cara, isso é muito louco, porque existem milhões de pessoas ouvindo e simpatizando com as promessas. E existe algo ainda mais perigoso: existem milhões de pessoas se frustrando porque um dia ouviram uma promessa, simpatizaram com aquilo que foi declarado, não viram se cumprindo e começaram a achar que Deus não tem poder para cumprir. É claro que Ele tem, mas para que Ele cumpra a promessa que Ele liberou, existe uma condição: que você esteja em Cristo.
Essa é uma boa notícia para todos aqueles que estão em Cristo, porque nós temos a certeza de que as promessas que Ele liberou vão se cumprir, amém? Simpatizantes da fé ouvem tudo quanto é liberado para a igreja, mas não tem como receber porque ainda não são igreja. Eu quero falar sobre alguns perfis que talvez você se encontre em um deles, para que a gente possa mudar e romper 2017 recebendo de Deus tudo aquilo que a gente ainda não experimentou. Quantos querem receber algo sobrenatural em 2017? Quantos querem romper em 2017? Sabe, existem 3 coisas que a fé não te convida a ser. A primeira delas é otimista. A fé não te convida a ser otimista. A fé não te convida a ser pessimista, tão pouco. Muito menos realista. Eu vou explicar por quê. Sabe, uma pessoa otimista é alguém que se sente animado com algumas coisas. Se você for conversar com alguém otimista, pode estar tudo ruim, mas ele está sempre com uma boa expectativa. E aí, mano, como é que estão as coisas? Está tudo ruim ao redor dele, mas ele está sempre animado. André, isso é ruim? É claro que não. A gente tem que estar sempre com uma expectativa positiva. O grande problema do otimista é aonde ele está pautando toda a sua expectativa. O otimista normalmente ele está feliz e animado por conta do que ele está sentindo. Cara, eu estou sentindo que alguma coisa vai mudar. Mano, eu estou sentindo que 2017 vai ser diferente. Cara, eu estou sentindo. André, qual o problema? O problema é que se a emoção mudar e ele sentir algo diferente, tudo aquilo que ele estava esperando cai por terra, porque está sendo pautado em emoção, e emoção passa. Você pode declarar comigo: a emoção passa, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. A fé não te convida também a ser pessimista. Ninguém gosta de estar do lado de alguém pessimista, fala a verdade. Esses dias eu estava viajando para, para São Paulo. Eu sei que eu tinha que pegar um voo ali no Santos Dumont. Aí eu perdi a hora, acabei indo de barcas. E quando você desce lá nas barcas, já tem vários táxis esperando para te levar para o Santos Dumont. Eu fui pegar logo um taxista abençoado, super de bem com a vida. E aí ele já começou a reclamar da minha mala, porque a mala não cabia no porta-mala e ele teve que botar no banco da frente. E aí foram 5 minutos só com ele forrando com o jornal para botar a mala no banco da frente. E eu quase perdendo o voo, já estava assim: amigo, pode botar no meu colo, eu só preciso chegar no aeroporto, pelo amor de Deus. Depois de 5 minutos a gente entrou no carro e a gente foi até o aeroporto, e eu fui ouvindo a reclamação de lá até chegar no aeroporto. E ele reclamava de tudo, ele reclamava do imposto, ele reclamava do governo, ele reclamava do trânsito. O trânsito mudou, estava tudo ruim. E eu só ouvindo reclamação. Aquele carro começou a ficar pequeno, porque o ambiente fica ruim, fica desagradável quando você está ao lado de alguém que só pensa coisas negativas. Eu já estava pensando, cara, eu tinha que ter ido de Uber, não sei porque que eu fui pegar um táxi. Tô brincando. Se tiver algum taxista, por favor, eu tô brincando. Galera do Uber empolgada, né? E é interessante, sabe por quê? Para o pessimista, cara, tudo sempre está ruim. Eu vou dar um exemplo. Se você chegar para o pessimista e falar assim: mano, você ficou sabendo? Salário mínimo vai aumentar R$2.000. Aí o cara vai falar: agora quebrou o país. Como é que microempresário vai pagar R$2.000 salário? Ih, vai ser demissão em massa. Previdência privada vai falir. Agora, se você chegar para esse mesmo pessimista e falar: mano, você viu que loucura? Vão diminuir R$200 de salário mínimo. Ele vai falar: ih, agora já era. País em crise, recessão. Para o pessimista tudo está sempre ruim. Por quê? Porque ele reflete nas atitudes dele aquilo que está dentro dele. André, por que então a fé não espera que a gente seja realista? Eu vou te explicar o porquê. Não tem problema nenhum em você ser realista. Na verdade, a nossa fé ela tem que ser racional. Sabe, o realista é aquele que tem convicção naquilo que é real. Sabe qual é a grande questão? Real sobre qual ponto de vista? Tem gente que é realista, mas a minha pergunta é: você está sendo realista sobre qual ponto de vista? Ei, presta atenção. Uma doença é real, sim ou não? É claro que é. Depressão é real, sim ou não? É claro que é. Divórcio é real também. Desemprego é real também. Tristeza é real também. Todas essas coisas são reais. A grande questão é, depende do ponto de vista que você está encarando, porque uma caminhada de fé não rejeita a realidade, mas entende que sobre toda a realidade existe uma realidade dos céus que se sobrepõe a elas. Uma caminhada de fé, você pode aplaudir a Ele? Sabe, uma caminhada de fé não rejeita essas realidades,
mas ela não se submete a elas. André, você está me convidando agora então a ser alienado? É claro que não, eu só estou te convidando a não se submeter àquilo que para todo mundo é real, porque aqueles que estão em Cristo vivem agora sobre uma nova ótica do que é real. As realidades que eu vivo não são as realidades que eu vejo, são as realidades que eu creio. As realidades que eu vivo, cara, vem de Deus, vem dos céus. Não está pautado no que eu posso ver, porque a minha visão é limitada. Mas não existe limite para aquilo que Deus deseja fazer. É por isso que você vê na tua casa alguma crise. Aquilo é real, sim, mas existe uma realidade que se sobrepõe a ela, e é Jesus Cristo, aquele que pode restaurar todas as coisas. Jesus Cristo, aquilo que é tudo em todos, aquele que enche todos, aquele que criou todas as coisas. Ei, existem realidades que a gente conhece, sim, mas Cristo veio para nos apresentar realidades superiores a elas. Caminhada de fé não é ser realista segundo a ótica da terra, é ser realista segundo a ótica do céu. Existe uma realidade no céu que é muito superior àquela que a gente tem experimentado aqui. É por isso que é tão louco a missão da igreja, porque a missão da igreja é te encorajar a receber tudo aquilo que Deus tem para você aqui, mas sem perder o foco de que na verdade você vai morar lá. Você tem noção do quanto isso é louco? São dois mundos completamente paralelos e acontecem ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando com você, por mais que talvez algumas pessoas aqui possam não entender, por mais que talvez algumas pessoas aqui possam até desejar rejeitar o que está sendo falado, existe poder na palavra de Deus capaz de alcançar o teu coração e mudar a tua história. Sabe o que é isso? É uma realidade que a gente não consegue ver, mas a gente pode sentir. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, em Cristo nós temos o mesmo poder criativo de Deus para gerar novas realidades em fé. Você sabia que Deus é um Deus criativo? É por isso que Gênesis, quando fala da origem de todas as coisas, fala a respeito de tudo aquilo que Deus criou através da palavra. Agora Deus compartilha com você a mesma palavra, o mesmo poder e o mesmo Espírito. Para que você acha que Ele te deu tudo isso? Para você ficar esperando que um pastor ore por você para declarar algo novo sobre a tua casa? Para você ficar esperando que um profeta usado por Deus possa ir na tua casa e declarar novidade? Não, preste atenção. Deus compartilha o mesmo poder que Ele usou para fazer a criação em todas as coisas. Deus compartilhou do mesmo Espírito que Ele utilizou para criar todas as coisas. E Deus compartilhou do nome dEle, que é nome sobre todo nome. Sabe para quê? Para que você possa declarar novas realidades em fé. 2017 está começando, meu irmão. O meu convite para você é abrir a sua boca e declarar realidades em fé, coisas que os seus olhos não conseguem ver, mas o seu espírito crê que já são reais. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé é tratar as coisas que não são. Olha só que interessante, a fé é tratar as coisas que não são, ou seja, segundo a realidade da terra, elas não são, mas o convite da fé é tratar elas como se já fossem. Para todo mundo que te conhece, a restauração da tua casa não é algo possível. Para você, já é algo real. Para todo mundo que te conhece, a conversão de toda a tua família não é algo possível. Talvez para alguns aqui, você ser restaurado financeiramente não seja algo possível. Para minha família, a gente já viveu essa realidade. Sabe, eu fui experimentado em inúmeras áreas, e eu não vou dizer que foi Deus que fez isso, não creio que Ele trabalha dessa forma, mas vocês estão vendo um cara novo, embora eu estou um pouco acabado, mas ainda sou novo, que já passou por uma série de coisas, desde quebrar financeiramente até ter um problema sério de saúde dentro de casa. Sabe o que isso me fez? Me respaldou em ter autoridade para declarar o que Deus pode fazer, porque na minha vida Ele já fez. Deus pegou a minha família completamente quebrada, destruída financeiramente e restaurou. Ei, o Deus que fez comigo vai fazer com você também, se é a tua necessidade. Deus entrou na minha família há 10 anos atrás, meus pais se converteram, minha irmã se converteu, eu me converti. Hoje eu estou aqui declarando com uma autoridade, eu e toda a minha casa servimos ao Senhor, e essa realidade está disponível para você também. André, para mim é impossível. Em fé você pode declarar, isso já é real. Cara, está nascendo 2017, está nascendo o melhor ano da tua vida, você tem noção disso? Está nascendo o ano em que promessas que Deus te fez, agora porque você está em Cristo, elas são acessíveis e reais. Você pode declarar isso comigo? Declare: toda promessa feita por Deus
para a minha vida já é real. A gente precisa manter a nossa mente cativa ao nosso espírito. Eu li essa semana uma frase do Bill Johnson que eu achei maravilhosa. Olha só o que ele disse. É um pastor que tem sido muito usado por Deus. Ele tem feito um grande avivamento. Ele é o pastor da igreja Bethel. E ele falou o seguinte: a mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. Sabe qual é o papel da mente? É se submeter à autoridade do Espírito. Quando a sua mente fala mais alto, você começa a duvidar daquilo que Deus já te liberou. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas eu preciso correr. Se a gente for analisar, desde Pedro afundando em meio à tempestade, até Tomé não acreditando que Jesus havia ressuscitado, tudo isso é porque a mente deles não era mais serva, mas se tornou Senhor. Quando a sua mente se torna Senhor, você passa a se mover por aquilo que você entende. Ei, você quer romper em 2017? Não se preocupa mais em entender tanto das coisas, se preocupa apenas em estar disponível para o que Deus quer fazer através de você. Sinceramente, eu não estou entendendo algumas coisas que Deus está fazendo, de verdade. Eu tive algumas experiências esse ano que eu não entendi, mas eu tive uma convicção: Ele desejou fazer isso, para mim é suficiente. Você tem noção do que você vê Deus fazendo algo na tua frente? Você vai falar: Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não estou entendendo essa provisão, eu não estou entendendo essa honra, eu não estou entendendo essa restauração, eu não estou entendendo o cumprimento dessa promessa. E é como se Ele falasse: filho, não precisa se preocupar em entender, apenas usufrua daquilo que eu te dei. Cara, 2017 vai ser o melhor ano da tua vida. Eu creio e eu declaro isso. 2017 está nascendo e você vai começar diferente de todos os outros anos. Você vai começar mais maduro. Você vai começar com mais autoridade. Você vai começar completamente disponível para receber as promessas de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu recebo. Glória a Deus. É por isso que a gente precisa ser renovado pelo nosso entendimento. É por isso que a palavra diz em Romanos 12: não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não se movam mais de acordo com o que o mundo diz que é possível, mas antes transforme-se pela renovação do seu entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível experimentar a vontade de Deus sem que o nosso entendimento seja transformado. Eu quero compartilhar com vocês o segundo tópico dessa palavra, que fala a respeito das nossas necessidades. Você pode declarar comigo? Diga: Deus não se move pelas minhas necessidades. Sabe, esse é um ponto que deixa muita gente em crise em relação ao cristianismo. Porque a gente vê pessoas passando dificuldade, a gente fala: onde é que está Deus nessa situação? Por que Deus não intervém de alguma forma? Por que Deus não transforma essa realidade? Deus já fez isso. Ele enviou o seu único filho. Ele deu o seu único filho, para que agora todo aquele que nele crê tenha acesso à vida eterna e tudo aquilo que o filho dele tem. Sabe, Deus não se move pelas nossas necessidades, Deus se move pela nossa fé. Então a única coisa que vai te impedir de experimentar algo novo é se você não tiver fé de que Ele é fiel para fazer. Na minha vida teve momentos que eu experimentei de coisas e momentos em que eu não experimentei. Será que Deus tinha menos poder para fazer do que tinha antes? É claro que não. Será que Ele estava menos interessado em fazer na minha vida do que Ele já foi interessado antes? É claro que não, porque o caráter de Deus não muda. Então o que mudou? A minha fé. Quando eu tenho fé e eu creio naquilo que a palavra de Deus declara a meu respeito, nada é capaz de me impedir de experimentar. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quantos aqui nessa noite creem que Ele existe? Quantos creem que Ele recompensa quem o busca? André, Deus não se move segundo as minhas necessidades, não. Ele se move segundo a tua fé, porque é impossível agradar a Deus se você não crê que Ele existe. Agora a palavra de Deus diz que para aqueles que creem que Ele existe, existe uma promessa também. Ele vai liberar tudo aquilo que você busca sobre a tua vida. Aqueles que creem que Ele existe, têm todo o clamor sendo respondido por Ele. A gente estava compartilhando isso domingo passado, se eu não me engano. Eu preguei sobre origem. E é interessante porque a gente vê Deus criando
Olha só que coisa interessante, Gênesis fala sobre a criação. Primeiro Deus cria todo o ambiente, Deus cria os céus, a terra e o mar. Depois Deus cria os seres que vão viver na terra, os seres que vão viver nos céus e os seres que vão viver no mar. Eu fiquei analisando isso, e é importante a gente entender isso, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas lá no início, continua criando nas nossas vidas hoje, amém? Sabe o que eu aprendi? Antes de Deus gerar todas as coisas, Ele criou o ambiente para recebê-las. Ei, 2017 está nascendo. O convite que Ele te faz é: gere um ambiente para que tudo aquilo que eu tenho para você possa ser gerado também. Você quer milagre sobre a tua casa? Gere um ambiente de fé na tua casa. Você quer transformação sobre a tua vida? Gere um ambiente de fé dentro de você. Quando o ambiente é criado, Deus libera uma palavra e diz: agora haja tudo aquilo que eu prometi sobre você. É como alguém que está esperando por um carro e não se habilitou para isso. É como alguém que está clamando pela chuva e não arou o campo. Deus vai falar assim: filho, eu tenho ouvido o teu clamor para que eu envie chuva, mas você não se preparou. Se eu envio chuva agora, vai destruir toda a tua plantação. Ara primeiro o campo, se prepara para o que eu tenho para fazer, porque quando o meu romper vier, você precisa ter bases para receber tudo que eu vou te dar. Qual o sentido de Jesus demorar 30 anos para que Ele pudesse iniciar o seu ministério? Você crê que Jesus poderia ter começado a curar com 10 anos? É claro. Jesus era o verbo que se fez carne. Jesus era o próprio Deus. Ele era 100% homem, mas Ele também era 100% Deus. Havia poder e autoridade nele. Por que então Jesus não iniciou o seu ministério com 10 anos, com 12 anos? Por dois motivos. Primeiro, porque Ele estava sendo preparado para o tempo certo. Segundo, porque pessoas ao seu redor estavam sendo preparados para tudo aquilo que iria acontecer. Quando Jesus morre, você vê as pessoas que estavam ao lado dele na cruz. Elas foram preparadas para aquele momento, porque a partir da morte dele nasce então a igreja. Ei, tudo aquilo que Deus tem para você reservado vai fluir quando você criar um ambiente para receber. Você pode levantar a tua mão e declarar: declare: Pai, em 2017 eu desejo receber toda boa promessa liberada sobre mim. Por isso gera em mim um ambiente certo para receber o novo de Deus. O ambiente está sendo gerado, amém? Glória a Deus, pode aplaudir a Ele. O ambiente está sendo gerado, agora você só precisa declarar aquilo que a palavra já te disse. Existe novidade de Deus para você, existe um novo de Deus para a tua casa. Romanos 4,18 diz, aumenta só um pouco por favor o meu microfone, eu estou ficando sem voz. Romanos 4,18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, olha que louco isso. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sabe o que significa isso? Esperar contra toda esperança significa colocar a tua expectativa acima daquilo que é lógico. Ele esperava contra toda esperança, ou seja, a expectativa dele estava pautada em algo que era impossível de acontecer. Mas a palavra logo em seguida diz: mas ele creu para vir assim a ser pai de multidões. Ou seja, foi necessário que ele pudesse crer na promessa que foi liberada, para que aí sim a promessa fosse cumprida. Ei, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, você precisa crer nela. Sabe qual é a maior mentira que a gente já até cantou? Tem uma música famosa que fala sobre isso. Sem perceber, às vezes por inocência, a gente já cantou e declarou: quem tem promessa de Deus não morre. Não. Isso é uma grande mentira, porque se eu entendo que quem tem promessa não morre, eu entendo que quem está morrendo fora da presença de Deus não era predestinado a viver algo com Deus. É claro que quem tem promessa morre. Você sabia que quem tem promessa pode morrer sem ver nenhuma promessa se cumprir? Por quê? Porque Deus mudou de ideia? Não, porque você precisa crer na promessa para que ela se torne real.
Abraão poderia ter rejeitado a promessa de Deus. Abraão hoje poderia ser alguém que talvez a gente nem conheceu falar, alguém que a gente nem ouviu falar, mas por que milhares de anos depois a gente continua falando dele? Porque em um momento da história, a promessa que Deus liberou sobre ele creu e por isso recebeu. Existem promessas de Deus liberadas sobre você. O meu convite nessa noite é que você possa crer para que elas então venham a se cumprir. Aleluia, assim lhe fora dito, e assim será a sua descendência. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? Ontem a gente teve aqui uma manifestação incrível, sobrenatural do poder de Deus. O pastor Fadi Fará estava aqui ministrando milagres, e logo no início ele chamou algumas pessoas. Olha para mim, por favor, eu já estou terminando, eu preciso de 5 minutos. Ele chamou algumas pessoas vieram à frente, e ele falou assim: quem precisa ser curado, vem à frente, por favor. Algumas pessoas vieram, e quando chegaram aqui, ele falou: não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada, eu só preciso que você fique aonde você está. E ele começou a orar, e as pessoas foram curadas. Ele começou a orar, e pessoas foram curadas aqui na nossa frente. Ei, olha só que coisa linda, eu quero liberar uma chave sobre você. A gente foi jantar depois do culto, e a minha pergunta, lógico, foi: pastor, por que você se preocupava em pedir para que ninguém falasse nada? Olha o que ele me respondeu: é porque quando eu convido as pessoas à frente, elas têm uma atitude de fé. Amém? Ele me disse: eu prefiro uma atitude de fé do que uma confissão de dúvida. Isso é muito louco. Porque quando a pessoa vem à frente, você começa a perguntar: você crê? Deus pode te curar? Se você tem alguma dúvida, você vai declarar, mas você não crê de fato no teu coração. É por isso que muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus deseja fazer. Ele falou: André, eu prefiro uma atitude de fé. Se a tua atitude de fé te trouxe até aqui, não declara mais nada, não fala mais nada, Deus já te curou. Ei, toda boa promessa que vem de Deus vai se cumprir, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas é necessário em nós uma atitude de fé e crer que aquilo que Ele liberou, Ele também é fiel para cumprir. Quantos creem nisso, digam amém. Há uma diferença muito grande entre eu acreditar que Deus pode fazer e eu caminhar como se aquilo já tivesse sido feito. Porque se eu acredito que Deus pode fazer, o que eu tenho é uma esperança. Se você chegar para qualquer pessoa que não caminha com Deus, não tem vida com Deus, não tem intimidade, talvez nem gosta muito de igreja, não tem nenhum acesso à palavra, você perguntar: cara, você acredita que Deus pode fazer milagres? Sim, eu acredito. Existe nessa pessoa uma esperança. Só que o que Deus tem reservado para nós, filhos, não é uma esperança apenas, mas é uma certeza. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente vai tratar as coisas que não são como se já fossem. Sabe o que é isso? É uma certeza gerada em Deus. É muito mais do que você acreditar que Ele pode fazer, é você ter a certeza de que Ele já fez. Ele já fez, cara, sobre a tua casa aquilo que você precisa. Ele já fez sobre a tua vida aquilo que você precisa. A distância entre aquilo que Ele já fez e a sua realidade hoje é só você crer e declarar a palavra. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quantos estão recebendo, digam amém. É sobre zona de conforto. Eu já perdi a conta de quantas coisas eu deixei de experimentar em Deus, porque eu preferi me manter numa zona de conforto. Sabe, a descrença, ela pode deixar você até mais confortável, porque ela assume riscos. Eu sei que você conhece alguém que talvez já está na igreja há anos, mas você fala de cura e essa pessoa diz: ah, cara, eu até creio que Deus pode curar, mas eu acho que não é bem assim como a igreja fala. Talvez alguém que está sentado do teu lado e está na igreja há anos, mas não crê no batismo no Espírito Santo, não crê no mover, no poder, no fluir do Espírito Santo. Eu já fui um desses. Sabe por quê? Porque a descrença, ela é confortável, porque ela não assume riscos. Você fica dentro daquilo que você conhece. Então, se você não fala em línguas, você só sabe isso e você diz: não é possível que alguém possa falar em línguas, isso é algo da cabeça deles.
Só que aquilo que Deus faz não se limita àquilo que eu sei. Ei, olha só que louco. Sabe por que às vezes a gente caminha descrente, mesmo estando com Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo caminhando com Ele? Porque a descrença ela é confortável. Porque você sempre vai suprir suas expectativas. Ei, olha para mim. Toda pessoa descrente sempre vai suprir suas expectativas. Como assim, André? É muito difícil você ver alguém que é descrente não ter a expectativa dele suprida. Sabe por quê? Porque as expectativas são sempre baixas. Quando você espera pouco, você recebe pouco. E para você parece que está tudo bem. Cara, eu só quero sentir um pouco de paz. Você vai sentir paz. Você está num ambiente onde a unção de Deus flui, é óbvio que você vai sentir. Cara, eu só quero ouvir uma palavra que traga conforto ao meu coração. Você vai sentir, a palavra para você vai ser como uma anestesia. Durante alguns dias ela vai fazer com que você não lembre mais do que te dói. Só que evangelho não é anestesia, evangelho é transformação. O que Deus nos convida a fazer é romper o sobrenatural. Sabe o que significa romper? É você sair da zona daquilo que você entende e já experimentou, e você ir para um novo. É quando Deus fala assim: André, os seus olhos te dizem que não é possível, mas pode caminhar, porque eu vou te sustentar. Isso é uma caminhada em fé, romper a zona de conforto. Sabe, eu lembro que quando eu me converti, eu não acreditava que o batismo com o Espírito Santo era algo disponível para todo mundo. Eu acreditava que era um dom de Deus para alguns. Para mim era confortável acreditar assim. Sabe quando isso mudou? Quando eu estava pregando na garagem da minha casa para dezenas de jovens, e eu fui batizado com o Espírito Santo do nada. Aquilo que antes eu não acreditava, agora para mim passou a ser uma realidade. Me tirou da zona de conforto. Ei, existe muito mais de Deus do que aquilo que a gente compreende. Existe muito mais de Deus do que aquilo que a nossa mente entende. O que eu quero te convidar em 2017 é você romper o sobrenatural. Sai da zona de conforto. Você precisa de milagre na tua casa. Você precisa de uma cura física. Ei, existe poder em Deus para isso. Creia. Existe poder em Deus para livrar o teu filho do vício das drogas. Existe poder em Deus para mudar a tua realidade. Existe poder em Deus para romper financeiramente o teu negócio. Existe poder em Deus para fazer todas as coisas. A gente precisa sair dessa zona de conforto e se limitar só àquilo que a gente já experimentou. Depois dessa experiência com o Espírito Santo, eu já experimentei tantas outras. E Deus, eu estou disponível para experimentar muitas outras em 2017. Quantos querem experimentar algo novo de Deus esse ano? Sai da zona de conforto, cara. Existe mais de Deus. O problema quando a gente espera pouco é que a gente sempre recebe pouco. A descrença pode até deixar a gente mais confortável, mas ela nunca vai gerar os milagres que você necessita. Nunca vai gerar os milagres que você necessita. Eu estava falando esses dias, acho até que eu compartilhei ontem com o pastor Fadi. Eu vi um pastor falando essa semana algo que eu achei maravilhoso. Eu quero resumir bastante. Ele falando sobre o desafio de Noé. Ele falou o seguinte: cara, a gente vê Noé construindo durante 120 anos uma arca. Quantos aqui creem que 120 anos é muito tempo? Diga, eu creio. É muito tempo. Você já imaginou a sua sogra durando 120 anos? Você já imaginou o financiamento de carro durante 120 anos? Você já imaginou algumas situações durante 120 anos? Agora imagina você trabalhar todos os dias durante 120 anos fazendo a mesma coisa, construindo uma arca. Se tem algumas sogras aqui, eu peço perdão em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Eu vou falar igual o pastor Mike agora. O ventre de vocês gerou a melhor promessa sobre nós. Amém? Eu amo minha sogra. Se ela não estiver aqui, fica mais fácil. Não, ela é sensacional, de verdade. Se ela não estiver aqui, fica mais fácil que eu edito depois no vídeo. Ei, presta atenção, olha para mim. Você já imaginou 120 anos você dedicado a fazer a mesma coisa? E esse pastor, ele propõe uma reflexão. Ele falou o seguinte: o maior desafio de Noé não foi construir a arca. O maior desafio de Noé foi deixar a arca. Porque depois de 120 anos trabalhando para fazer uma coisa, Deus chega para ele e fala: agora abre mão de tudo aquilo que você conhece e vai experimentar o novo que eu tenho para você. Talvez esse seja o convite de Deus para você em 2017. Ei, você passou anos se dedicando a alguma coisa. Você passou anos se dedicando talvez a um trabalho, a uma profissão, talvez a uma empresa, talvez a um projeto que Deus já disse que não vai para frente.
Talvez isso está te trazendo cansaço, você está cansado de tanto fazer na força do teu braço e isso não está rompendo. Ei, o desafio não é construir, o desafio é abrir mão daquilo que construímos para viver o novo de Deus. Sair da zona de conforto pode ser maravilhoso, porque todo lugar que Deus leva a gente, Ele revela a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E eu estou finalizando agora, eu quero compartilhar com vocês o último tópico dessa mensagem. Eu quero falar a respeito de medo. Quantos aqui já tiveram medo? Quantos aqui tiveram medo de levantar a mão para dizer que já tiveram medo? Todo mundo já teve medo em algum momento da vida. Isso é normal, isso é natural. Agora, para a gente que caminha em fé, tem um grande problema. É que o medo e a fé não coexistem. Aonde existe medo, a fé é anulada. Aonde existe medo, a fé não tem mais como fazer nada, porque o medo se sobrepõe à tua fé. É por isso que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabia que tem pessoas que não têm experimentado coisas novas em Deus, um romper em Deus, porque tem medo? Você sabia que a nossa geração é a geração que mais tem enfrentado problemas emocionais? Nunca uma geração enfrentou tantos problemas como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, distúrbios emocionais. Crianças com 10 anos que já são ansiosas. Sabe o que isso revela? A gente tem sido cercado por medo. Mas existe uma palavra de Deus para ser liberada sobre a tua vida nessa noite. E essa palavra, se existe algum medo no teu coração, alguma preocupação, alguma ansiedade, vai ser completamente despedaçado hoje em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Medo e fé não coexistem. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que habita em você foi o mesmo espírito capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Existe poder nesse espírito, existe autoridade nesse espírito. Você não precisa ter medo de nada, porque se Deus é por nós... Cara, essa declaração é suficiente para gerar paz em toda a igreja. Se a gente se apegar nessa verdade, a gente não precisa ter ansiedade ou ter medo algum. Você pode declarar isso comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é pela sua família, quem será contra a sua família? Se Deus é pela sua casa, quem será contra a sua casa? Se Deus é pelo teu casamento, quem será contra o seu casamento? Sabe essa palavra, quando ela pergunta quem será, não diz que não vai ter ninguém que vai se levantar. Todo o inferno está preocupado em te destruir. A pergunta na verdade é: quem será capaz de te destruir? Quem será capaz de te impedir? Quem será capaz de impedir o romper de Deus? É por isso que a palavra declara: se Deus é por nós, quem será capaz de nos tocar? É maravilhoso, eu estou finalizando já e eu quero compartilhar com você 3 momentos na história em que por medo as pessoas quase não experimentaram da revelação do que Deus desejava fazer. Olha só que interessante. Quando o anjo chega para Maria, o anjo de Deus chega para Maria para declarar que no ventre dela está sendo gerado o Filho de Deus. Quantos lembram dessa passagem? Vocês estão comigo, amém? Olha que louco isso. Maria está lá super tranquila e aí aparece então o anjo do Senhor. E a primeira coisa que ele diz é: não temas. Porque quando o sobrenatural se apresenta para a gente, é normal a gente ter medo. É normal a gente ter medo, porque é algo diferente. O anjo chega para ela e ele diz: Maria, não tenha medo. Eu vim aqui agora declarar que no teu ventre vai ser gerado o Filho de Deus. Jesus nasce, começa o seu ministério, e na metade do seu ministério tem uma passagem que fala a respeito de uma tempestade. Existiu uma grande tempestade, os discípulos estavam no barco, então aparece Jesus andando sobre as águas. E sabe o que acontece? Os discípulos têm medo. Jesus chega para ele e diz: não temas. E os discípulos, olhando para Jesus andando sobre as águas, começam a perguntar: será que é um fantasma? Jesus fala: ei, não temas, porque sou eu. Eu estava analisando, antes do nascimento de Jesus, medo e revelação de quem Ele é. Durante o ministério de Jesus, medo e revelação de quem Ele é.
Depois que Jesus morreu e ressuscitou, isso aconteceu também. Abra comigo em Lucas 24. Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, 1 diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram então removida a pedra do sepulcro, mas quando elas entraram, elas não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. E elas, amedrontadas, as mulheres então baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Quando o anjo chega para ela para dizer que Jesus havia ressuscitado, o que houve nelas? O que houve naquelas mulheres? Sabe o que Deus falou comigo nessa tarde? Antes da revelação de todo o propósito que Ele tem para nós, pode até existir medo e dúvida, mas depois que Ele se revela, o que existe é milagre. Houve medo em Maria, mas ela gerou Jesus. Houve medo nos discípulos, mas Ele acalmou a tempestade. Houve medo naquelas mulheres quando o anjo se apresenta, mas elas puderam saber e declarar que Jesus havia ressuscitado. Ei, eu não sei se tem algum medo, ansiedade ou preocupação no teu coração, mas o que eu vim declarar é que por mais que tenha medo, o verdadeiro amor lança fora e declara para você: ei, existe um novo de Deus nascendo hoje. Existe um milagre de Deus nascendo hoje. Se você está ansioso, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. É o que a palavra de Deus diz: ei, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Se você está preocupado, se você está pensativo, o que eu quero te convidar é ter menos tempo pensando no problema e ter agora mais tempo em 2017 se alegrando na promessa. Existe uma promessa dos céus liberada sobre você e Ele é fiel para cumprir. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus e a gente vai romper em fé. Fique de pé em nome de Jesus. Ei, você que pode, feche teus olhos em nome de Jesus. A gente está terminando esse culto. Para alguns é só uma reunião, mas para aqueles que entendem o que Deus está fazendo aqui, é a noite em que Deus está fazendo algo novo nascer sobre você. Feche teus olhos em nome de Jesus. 1 João 5,4 diz: e essa é a vitória da fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora a lançar sobre Ele toda a tua ansiedade. De olhos fechados, adore Ele com tudo que você pode.